Olá, meu caro, muito prazer ter você aqui novamente comigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. E no vídeo de hoje vamos para a quarta e última aula do processo de tratamento de dados, tá? Lembrando que para você que ainda não assistiu às primeiras videoaulas, vou deixar o card aqui em cima, dê uma passadinha lá, assista essas videoaulas e volte para cá para fechar com chave de ouro. Pessoal, pedindo aquele apoio de sempre, aquela colaboração de sempre, para que não perdemos essas boas práticas, né? Pedir o apoio de vocês para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que puderem, curtir o vídeo, ativar o sininho para que o YouTube, né, sempre te comunique quando tiver novos conteúdos e também para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é importante, que ele é relevante, ele passa aí a entregar para mais pessoas. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos falar aí, né, da importância da análise de correlação, né? Por que ela realmente é importante? Por que tem a necessidade de analisar, né, a correlação, o relacionamento entre as variáveis, né? O que isso pode impactar, né? Vamos ver alguns comandos que a gente vai executar em Python também e posteriormente vamos plotar aí o nosso Rich Map, que é o nosso mapa de calor, mostrando aí, né, essa correlação de forma visual para vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso ambiente do Jupyter Notebook. Então, vamos nós aqui, pessoal, para o ambiente do Jupyter Notebook, dar início à nossa última aula aí do processo de tratamento de dados, tá? Hoje a gente vai dar aí um guidance para vocês, falando um pouco aí da correlação entre as variáveis e por que é importante, né, realizar essa análise já nessa etapa de tratamento dos dados, de pré-processamento, de exploração dos dados. Então, a análise de correlação, ela tenta identificar, né, quais variáveis estão diretamente conectadas umas com as outras. Então, assim, quando você tem uma correlação muito forte entre as variáveis, né, direta ou inversa, né, vamos imaginar que a gente está fazendo um tratamento de dados para a criação de um modelo de machine learning, né, vamos imaginar dessa forma, né, então quando você tem essa correlação muito forte, direta ou inversa, né, isso não é muito bom para o seu modelo de machine learning, porque isso, de certa forma, né, já de cara, já te mostra que você está trabalhando com variáveis dependentes, né? Que uma variável depende da outra. Então, em resumo, se uma variável é grande, a outra também vai ser, se uma é baixa, a outra também vai ser, se uma é alta, a outra é baixa, ou vice-versa e assim sucessivamente. Então, isso aí, ele pode não ser tão bom para o seu modelo, né? Por quê? Vamos considerar, né, que essa dependência entre essas variáveis, né, faz com que o seu modelo não precise de todas essas variáveis de repente. Digamos que você tem aí uma correlação muito forte entre duas ou mais variáveis, né? Então, para determinada característica que você está buscando para aplicar o seu modelo, de repente você não precisa dessas duas ou três variáveis. Uma única variável pode te trazer, né, a informação que você precisa, né? Então, sempre é importante você fazer esses tipos de análise, né, para que você não acabe aí poluindo, gerando ruídos no seu modelo, tá? Então, por isso que é importante. Então, ao invés de você usar as três variáveis que te trazem a mesma informação, você pode, de repente, né, excluir, né, digamos que temos três variáveis, você pode excluir duas delas, ou se você tiver duas, excluir uma delas, porque aí você acaba não gerando ruído, não poluindo o seu modelo. Tá bom, Lúcio, eu entendi que essa correlação muito alta para aplicação, criação do meu modelo de machine learning pode estar poluindo o meu modelo, pode estar gerando ruídos, mas e se eu não fizer essa exclusão, qual que é o impacto, qual poluição, qual é o ruído que eu posso estar gerando para o meu modelo de machine learning, né? Principalmente aí você vai acabar dando peso duplo, né, ou triplo ali, dependendo da quantidade de variáveis que apresentam alta correlação, né, uma correlação forte, para uma determinada característica. Então isso é ruim, acaba impactando na acuracidade do seu modelo, na predição do seu modelo e assim sucessivamente. Então por isso que é importante verificar essa correlação e tratar já nesse processo de tratamento de dados, de pré-processamento de dados, né? Então de repente excluir essas variáveis que têm uma correlação muito forte, né? Assegurando aí que essas variáveis de fato não vão gerar outros problemas aí pro seu modelo, tá? Mas é sempre bom fazer um estudo mais aprofundado, né? Verificar com rigor, beleza? Só lembrando também um ponto, pessoal, né, que é importante assim, que a gente não pode ter em mente que existe uma perfeição, né, nessa análise de coeficiente de correlação. Aqui a gente vai aplicar o coeficiente de correlação de Pearson, tá? Ele não é perfeito, né? Nem sempre ele vai te trazer, né, uma correlação de uma determinada variável, né? Então sempre é muito importante você ter essa mentalidade, tá? Porque assim, alguns tipos de correlação, né, quando temos uma combinação linear, né, de variáveis, ou seja, né, quando uma variável é o resultado da combinação de duas ou mais variáveis, nem sempre o coeficiente vai acusar essa correlação, né? Nem sempre vai acusar isso. Então sempre é muito importante
é você ter isso em mente. No entanto, pessoal, essa análise de correlação ela nos ajuda, né, a identificar aí quando tem uma correlação forte, ela apresenta um certo indício, né, ela alarma pra gente e uma vez que ela alarma, a gente tem que tratar com mais rigor. Então, pessoal, dando andamento aqui na parte de relacionamento, de correlação das variáveis, né, eu deixei um link aqui super bacana, muito rico para vocês, que é o Wikipedia, tá? E eu tirei algumas informações de lá, né, preenchi aqui essa parte de baixo com isso. E é um complemento legal, né, para vocês usarem até para contribuir com a aula de hoje, beleza? Então, as correlações de Pearson, elas variam de menos 1 a 1, tá? Então, assim, os tipos de correlação, temos a positiva, a ausência de correlação e a correlação negativa, tá? Falando da correlação positiva, né? Eu dei 2 exemplos aqui para ajudar a clarificar, né, a entender melhor, né, como funciona essa correlação positiva, né? Então, aqui o primeiro exemplo, quanto mais você estuda, maior sua nota de prova, né? O segundo exemplo, quanto mais você consome calorias, maior será seu peso corporal. E essa correlação positiva, ela é subdividida em alguns níveis, tá, pessoal? Então, assim, aquela decisão que você vai tomar, né, de excluir essa variável, se essa correlação é forte ou não, moderada ou desprezível, é através dessa análise, desse estudo, tá? Então, se você for excluir, é através, né, desses níveis que eu vou te mostrar. De 0 a 0,3 é considerada aí uma correlação desprezível, ou seja, quase não tem correlação nenhuma. De 0,3 a 0,5 é uma correlação fraca, também não gera nenhum risco para vocês, tá? Então, de 0,5 a 0,7, ela é uma correlação moderada que já chama atenção, já requer um cuidado maior. 0,7 a 0,9 ela é uma correlação forte e uma correlação de 1, né, ela é muito forte ou perfeita, né? Então, você vai ver em algumas literaturas que a correlação de 1 ela é perfeita, tá bom, pessoal? Então, ali, eu acredito que entre 0,5 e 0,7 já cabe aí uma análise, um aprofundamento melhor, né, para você definir se você vai estar excluindo essas variáveis aí que tem uma correlação nesse nível ou não. Então, dando sequência, o outro tipo de correlação é a ausência de correlação, né? Quando não existe, quando é zero, quando esse nível é zero. Então, isso aí é bastante intuitivo de se ver. E já indo para a nossa correlação negativa, né? A gente tem aqui da mesma forma, né? Só que a correlação negativa, ela é diferente da positiva. Por quê? Eu dei 2 exemplos aqui para ajudar a entender, né? Quanto maior o preço do produto, né? Quanto mais o preço do produto aumenta, menor será a demanda, né, pela aquisição desse produto. Um outro exemplo, à medida que os exercícios físicos diminuem, né, sua massa corporal ela pode aumentar, né? Então, assim, se eu parei de me exercitar, pode ser que, né, o meu peso, a minha massa corporal aumente, tá? Então, assim, quanto um aumenta, o outro diminui ou vice-versa, né? Quanto um diminui, o outro aumenta. E os níveis são os mesmos, tá? De 0 a menos 0,3, agora é negativo, né? Desprezível. De menos 0,3 a menos 0,5 é fraca. De menos 0,5 a menos 0,7 é moderada. Menos 0,7 a menos 0,9 é forte. E de menos 1, ela é muito forte ou perfeita, tá? Então, assim, embora tenha valores negativos, o que você vai considerar para dar um desfecho aí para essas variáveis são as categorias dela, né? Se ela é desprezível, fraca, moderada, forte, muito forte. Não poderia deixar de falar também, tá, pessoal, que uma correlação forte não implica em causalidade, tá, pessoal? O que isso quer dizer, né? O que isso significa, né? Que mesmo que 2 variáveis, né, elas estejam altamente correlacionadas, que elas apresentem uma correlação muito forte, não quer dizer que uma causa a outra, tá, pessoal? Então, assim, a correlação não implica em que uma variável vai estar sempre causando a outra, que uma vai estar sendo impactada por outra, né? Então, assim, quando você ouvir essa frase, que uma correlação forte não implica em causalidade, é isso, tá? Que nem sempre o fato de uma estar alta é porque a outra, né, causou isso nela. Então, assim, a correlação forte, né, ela é um indício. Então, tem que ter um aprofundamento, um estudo, né, uma análise mais aprofundada, né? E como que você faz, né, para investigar essa causalidade de fato entre essas variáveis? Um ponto bastante importante é você conduzir, né, estudos mais controlados ou experimentos, né, que considerem outros fatores aí que podem estar potencialmente influenciando. Dentre esses estudos aí, né, eu citei para vocês a análise de séries temporais, né? Para quê? Para entender como a mudança em uma variável afeta a outra ao longo do tempo, né? Por isso que essa análise de séries temporais ela é extremamente importante. Você vai ver, né, ao longo do tempo como uma variável, né, ela está influenciando na outra, né? Ela está causando na outra.
Então essa é uma forma aí de você investigar e mitigar aí, né, esse tema tão abordado aí, que é uma correlação forte não implica em causalidade. Beleza, pessoal? Então essa aula é bastante conceitual, mas eu diria para vocês que é extremamente importante, tá? Esse conceito tem que estar muito bem claro na mente de vocês, não precisa decorar, mas tem que ter, né, pessoal, esse conceito aí bem retratado na mente de vocês, tá? E para dar um exemplo à aula de hoje, vamos aplicar aí, né, vamos fazer uma análise de correlação, né, das variáveis que a gente tem no nosso dataset. Então, acabei não falando no início da aula, pessoal, mas executem todos os comandos já, tá? Antes da gente partir para desenvolver o código de hoje. Então vamos aqui selecionar as variáveis numéricas, tá, pessoal? Então sempre tem que fazer essa análise de correlação de variáveis numéricas, não dá para fazer com categórica, né? E como a gente faz, né, para selecionar somente as variáveis numéricas? Da seguinte forma, vamos criar uma variável chamada variáveis numéricas. Ela é igual ao meu dataframe_dados.select _the types. Vamos abrir o parênteses, né, para falar para ele quais os tipos de variáveis que eu vou querer trazer. Então, chamei o meu dataframe_dados, né, selecionar os tipos. Que tipos? Vamos incluir através do include, igual, vamos abrir o colchete, aspas, int64, vírgula, float64. E na sequência vocês podem executar, né, essa variável que foi criada aí para chamar os valores numéricos, né, as variáveis numéricas, né? Então vamos executar e aqui, né, logo adiante você vai ter aí, né, todas as variáveis numéricas, no caso idade, nota, altura, peso, e faz todo sentido. Então vamos dar sequência aí e vamos agora de fato, né, fazer essa análise de correlação. Como? Vamos colocar aqui, calcular o coeficiente de correlação de Pearson. E como que a gente vai fazer isso? Vamos criar uma matriz chamada matriz correlação, é igual a minhas variáveis numéricas que eu criei lá anteriormente, né? Ponto corre de correlação, né? Qual que é o método que eu vou usar? O método igual, abre aspas, Pearson. Na sequência, vamos executar, né? Vamos exibir nossa matriz. Então, como que a gente faz para exibir? Print matriz de correlação. Quando você executar, você vai ter aí uma análise de correlação das suas variáveis, né? Então aqui é muito legal que você já começa a analisar, né? Então aqui você vai ver os valores, né, de 0.01, aqui você tem uma correlação negativa, né? Então você já começa a assimilar esse resultado dessa análise, né, dessa matriz que ele gerou para você de correlação. Aqui você tem a correlação da variável idade com nota, idade com altura, né? Um ponto só a considerar, pessoal, é que sempre, né, quando tiver a correlação da variável com ela mesma, né, ela vai ter uma correlação perfeita, tá? Nesse caso aí, né, a gente não considera, mas depois você pode considerar a idade com nota, por exemplo, 0.017, né? Então, se você for analisar lá no início da aula, você verifica, né, em que nível está essa correlação. Então, se você for analisar aqui, né, vamos pegar uma correlação da variável nota com idade, então é 0.017, né? Então ela está aqui, ela tem uma correlação positiva entre 0 a 0,3, então ela é desprezível, tá, pessoal? No caso, não gera risco nenhum, você pode manter essa variável aí, caso você vá aplicar aí o seu modelo de machine learning, e não vai ter o risco de aplicar pesos duplos e assim sucessivamente. Beleza? E da mesma forma, você segue aí para essa análise de correlação das demais variáveis. Lúcio, é um pouco embaraçoso ficar analisando números, às vezes eu me perco, etc e tal. Tem uma segunda forma que eu vou mostrar para vocês, que é você criar o Rich Map, né, que é um mapa, né, de calor, que é um mapa de correlação que você consegue ali, né, de forma visual verificar a correlação entre as variáveis, né. Aqui de bate-pronto a gente vê que a gente não tem nenhuma correlação nem minimamente fraca, né? Então a gente tem todas desprezíveis, mas vamos exibir, né, para efeito didático, que quando vocês estiverem aí acessando um novo conjunto de dados para fazer análise de correlação das variáveis, você possa aplicar essa mesma técnica. E como que a gente vai verificar isso? De uma forma visual, através de um Rich Map, né, de um mapa de calor. Primeiramente, né, nós vamos usar lá o nosso Matplotlib, né, então vamos chamar aqui o PLT para fazer uma configuração já para exibir ele num tamanho bem legal, né, vamos usar o comando figure, né, abre parênteses, fig size, né, que é a dimensão do nosso gráfico, né, e vamos colocar ele aqui numa largura de 10, né, numa altura de 5, beleza? E na sequência nós vamos chamar aí o nosso Rich Map. No Rich Map nós utilizamos aí a biblioteca do Seaborn, né, representada aí pelo alias, pelo apelido SNS. Ponto
rich map, abre o parêntese e agora a gente começa já a inserir os parâmetros que são os pontos bastante importantes para a gente considerar aí na exibição. O primeiro deles, vamos exibir a nossa matriz de correlação, vírgula. O segundo, vamos colocar o anote igual a true. O que isso quer dizer? Que quando eu exibir meu mapa, eu quero que as anotações, que os valores, né, sejam representados também nesse mapa. Vírgula. Terceiro ponto, cmap igual cool warm. É uma paleta de cores, né? Cores quentes e frias. Então você vai ver ali que tem azul, um pouco de vermelho. Vocês vão ver aí quando estiver exibindo o gráfico. Um outro comando que a gente pode usar é o FMT, que nada mais é, né, que é o número de casas decimais que você vai aplicar ali na exibição, né, dos valores no seu rich map. Aqui em cima você tem várias casas decimais, né, e lá a gente vai exibir, né, só duas. Como que a gente faz isso? Abre aspas, ponto 2F. E para finalizar, vamos inserir aqui o line width, né, que é igual à espessura, né, do meu mapa de calor, das linhas que dividem as células do meu mapa de calor, né. Então a gente vai colocar aqui como ponto 5, né. Então essa é a espessura. E na sequência vamos exibir o nosso mapa de calor, plt.show. Vamos executar e assim nasce o nosso mapa de calor, né, que é a mesma análise de correlação que é feita aqui, né, porém de forma visual, né? Aqui você tem as cores, né, onde te mostra os níveis de correlação, né, lembrando que sempre você vai ter que ter, né, esses níveis, né, na memória, para você poder definir o que vai ser feito, né, com as suas variáveis quando essa correlação for muito alta. Aqui, no nosso caso, todas, né, são desprezíveis, né, então você vê que é muito mais fácil, é bem mais visual, mais intuitivo de você bater o olho aqui, né, pela cor você já percebe, né, que as suas correlações elas circundam ali entre 0, 0.1, nada acima disso, né, que estão mais azuis, né, então você bate o olho aqui, você já consegue, né, extrair um insight aí que a sua correlação ela é desprezível. Beleza, pessoal? Então, para a aula de hoje, né, vou finalizando por aqui e mais uma vez, né, gostaria aí de estender o agradecimento a vocês e mais uma vez pedir aquele apoio de curtir o vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que puderem, né, se inscrever no canal, ativar o sininho, né, para que o YouTube sempre te avise de novos conteúdos, né? Então, assim, a gente finalizou com essa quarta aula, né, e a ideia, né, pessoal, de estar passando essas videoaulas para vocês, né, é poder dar uma orientação, um guidance bastante positivo, né, e algo consistente para que possa te auxiliar sempre quando vocês estiverem em frente aos desafios, né, de um processo de análise de dados. Então a gente sabe o quão é importante, né, você pegar uma massa de dados brutos, né, dados com um monte de informações, né, todas tumultuadas ali e transformar em informações valiosas, né, para vocês extrair insight dessas informações e poder tomar uma decisão aí para o seu negócio, né, na sua empresa, na sua área, onde quer que seja, tá? Então, por isso é muito importante esse processo de tratamento de dados. Eu diria para você que uma análise que a gente fez aqui, todos os tratamentos, desde o início da primeira até finalizando essa análise de correlação, ela vai te dar um embasamento muito bom, né? E você vai poder entregar aí uma base de dados super acurada, com uma qualidade assegurada, né? E tirando aí qualquer possibilidade de poluição, de ruídos, entregando aí valores consistentes, valores acurados. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Mais uma vez, agradeço a todos vocês aí, espero que vocês curtam o conteúdo, que vocês aí desenvolvam e sucesso na carreira de vocês. Um grande abraço.